Infelizmente, nós vivemos em um ambiente hostil às famílias negras. A discriminação para com as famílias negras, ela é tão horrível, é algo tão tenebroso, que, para vocês terem uma ideia, essa politicação de assassinar famílias inteiras, elas acontecem num período de guerra. A gente está vivendo momentos de paz e essa política de discriminação à família negra acontece. Para vocês terem noção do quão nocivo é isso, né? Agora, recentemente, a gente dá um nome a isso. Recentemente mesmo, e só após a Segunda Guerra Mundial que os pesquisadores deram um nome para isso. Genocídio. Ondicídio significa matar, cortar, e gens, clã, tribo. O processo de tornar os negros não dignos, de desumanizá-los, é quando tiram desse africano escravizado o poder sobre sua própria vida, suas escolhas, seu propósito, sua vida futura, e o transformam em patrimônio, em uma coisa, ele passa a ser, o escravizado passa a ser a propriedade privada de uma outra pessoa. E essa propriedade, ela pode ser vendida, alugada, herdada, né? O escravo vai passando de geração para geração, pode ser presente até de casamento. E além dessa terrível realidade do escravizado lidar com a vida ali no cativeiro, ele é obrigado a assimilar a cultura dominante, a cultura do homem branco. E essa assimilação não se dá só nas questões culturais, do cotidiano. Ela vai acontecer também de forma obrigatória, imposta até, nas relações afetivas, né? O negro vai copiar do branco essa relação, esse comportamento patriarcal que o homem branco tem. Na África, antes de eles chegarem no continente americano, antes desse encontro cultural dos africanos com os europeus, não havia. As relações são muito diferentes. Eu vou explicar isso agora melhor. Antes, depois a gente até... Porque o que eu vou falar agora vai parecer que o continente africano tem povos muito à frente, progressistas, né? E é bom a gente deixar muito claro que não dá para pensar numa África progressista século XVIII, XIX, não dá. Então não dá para fazer essa denominação. Eles são progressistas porque eles vivem relações igualitárias. Não. Porque não existe isso de cultura que está na frente, cultura que está atrás, em cima ou embaixo, porque a história pode até ter uma suruba ou outra acontecendo, mas a pró-história não é um surubão, onde um está na frente e o outro está lá atrás. Mas o fato é que os padrões patriarcais do branco europeu não se aplicavam às relações de parentesco dos povos africanos, né? Por exemplo, enquanto o casamento dos brancos europeus é marcado por essa relação de propriedade, onde a esposa pertence ao marido, a esposa não era possuidora legal de um bem sequer, nem dos seus próprios filhos. Seus filhos não te pertencem, mas pertencem ao marido, e no caso da morte dele, pertence à família do marido. É uma coisa que funcionava até o final do século passado, tá? Se a esposa tinha alguma herança para herdar, quem herdava era o marido. Se ela tinha uma renda própria, quem recebia era o marido. Há casos de escritoras estadunidenses que os biógrafos vão relatar isso, que o cheque que elas recebiam por publicação de livros eram destinados aos seus maridos. Enfim, uma série de restrições à liberdade da mulher. O que os pesquisadores tomam nota sobre os povos originários é que existia uma relação igualitária entre homens e mulheres nos papéis que estes tinham que desempenhar dentro do clã. Lógico, a questão biológica importa, sim, é muito importante, principalmente porque
existe um interesse na reprodução com um propósito de continuidade daquele clã, né? É uma questão de existência, de dar e de permanência desses povos. Mas assim, o fator biológico ele não vai ser decisivo para as funções sociais dentro daquela comunidade. Por exemplo, para os africanos, as tarefas domésticas elas são importantes, independente dos gêneros. Saber cuidar da casa, saber cozinhar, é saber cuidar de si. Mas, a partir do momento que a cultura negra bate com a cultura branca nos papéis de dominado e dominador, os homens negros eles assimilam que deveriam se tornar patriarcais, né, a fim de prover e proteger as mulheres negras. Quando os homens negros saem da escravidão, eles procuram imitar o modelo de masculinidade estabelecido pelos senhores de escravos, homens brancos, inclusive usando a violência para dominar as mulheres. E as mulheres negras buscavam imitar as mulheres brancas. Lógico que a conta não bate, não fecha, né? Porque após o fim da escravidão, os negros ainda viviam a segregação social imposta pelo racismo. A supremacia branca negava empregos aos homens negros e ofereciam empregos subalternos às mulheres negras, né? Tornando-as provedoras de suas famílias, né? Essa política de segregação da supremacia branca afetou ainda mais a comunidade negra. O Estado supremacista branco, capitalista e imperialista ataca famílias negras por elas não serem chefiadas por homens patriarcais, né? E é esse mesmo Estado que vai enfatizar o seguinte, que os homens negros eles eram simbolicamente castrados porque eram as mulheres negras as principais provedoras da casa. O que isso vai dar para a comunidade negra? Os homens negros culpam as mulheres negras, porque elas não deixam os homens fazerem o seu papel de homem, porque elas não são femininas o suficiente como as mulheres brancas, enfim. E as mulheres negras culpam os homens negros, né? Elas vão dizer, ó, vocês homens é que não estão conseguindo fazer o seu papel de homem. Então, assim, para viverem o padrão da branquitude em suas relações afetivas, né? Os homens negros, principalmente os escolarizados e os que conseguem ascender socialmente, esses homens eles vão buscar imitar os costumes dos homens brancos da classe média e alta. Inclusive vão ter casamento com mulheres brancas e elas vão funcionar de uma maneira muito simbólica, com uma validação, né, no passaporte de entrada ao mundo dos brancos. A mulher negra também vai por esse caminho, né? Ela vê no homem branco um símbolo da sua ascensão social, mas isso vai acontecer muito tardiamente, né? Porque a mulher negra ela não é criada para o afeto, né? Mas a partir do momento que o cinema hollywoodiano ganha esse gosto, esse apelo popular, e seus filmes são um sucesso, é através da mídia que a mulher negra vai descobrir o seu príncipe encantado. Aquelas histórias de cinema onde existe um final feliz e ela começa a ver naquele final feliz da narrativa branca o seu próprio final feliz. Por isso, o homem negro encontrar afeto, né, e dar amor à mulher negra e vice-versa é revolucionário, porque historicamente e politicamente é comprovado que eles foram compelidos a se odiarem.